Salmo de número 120. Diz assim: em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele respondeu à minha oração. Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. Ó língua mentirosa, o que Deus fará com você? Como aumentará seu castigo? Ele atravessará com flechas afiadas e a queimará com brasas vivas, na sua tradução provavelmente zimbro, né? Versículo 5 diz assim: como sofro na distante Meseque. É doloroso viver entre os moradores de Quedar. Estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Procuro a paz, mas quando falo de paz, eles querem guerra. A oração do peregrino é o tema da nossa mensagem. Como eu disse na introdução, este salmo está dentro dessa classificação de salmos chamados ou conhecidos como salmos de degraus, salmos de romagem ou salmos de ascensão. Eles foram selecionados, não sabemos precisar o tempo exatamente quando eles foram selecionados pelo povo de Deus, e nessas caravanas que o povo subia para a cidade santa para adorar o Senhor nosso Deus, eles iam cantarolando estes hinos. Eles iam cantando nas suas caravanas, famílias inteiras, filhos e pais e mães, todo aquele povo de Deus, ou o povo pertencente à aliança de Deus, desejava esse momento para ir para a cidade santa para adorar, em especial durante 3 momentos, ou durante 3 períodos de 3 grandes festas do ano: a Páscoa, o Pentecostes e uma terceira festa que me fugiu aqui à memória agora. O certo é que esses momentos eram aguardados, eram desejados. E embora estes salmos, você vai perceber que alguns desses salmos eles têm caráter pessoal, como é este caso aqui. Você nota que você tem aqui o pronome ou os pronomes da primeira pessoa, mostrando uma experiência pessoal. E você encontra outros salmos que eles são mais de caráter coletivo. Embora ele seja, este aqui particularmente seja de caráter pessoal, entretanto ele foi adotado igualmente, juntamente com os outros de caráter mais coletivo, para que o povo de Deus pudesse cantar, pudesse orar estas porções das Escrituras nessas caravanas, conforme já mencionei. Todos eles, então, do Salmo de número 120 ao 134, eram cantados nessas caravanas, quando o povo rumava para Jerusalém. Embora de caráter pessoal, mas agora ele pertence ao povo de Deus, e eles são cantados pelo povo de Deus. E de alguma forma, os demais peregrinos se viam, em alguma medida eles se viam, no caso deste salmo aqui, na experiência deste homem, também das suas angústias que se travam, das lutas, dos sofrimentos. Então esse salmo, embora ele tenha esse aspecto mais amplo, e era cantado por todos aqueles que pertenciam ao povo de Deus, entretanto, à medida que se canta, à medida que se lê, o salmista ou os peregrinos se viam, melhor dizendo, dentro desse contexto e revelando, portanto, as suas aflições e os seus sofrimentos, das diversas matizes de onde surge o sofrimento. No caso aqui, em especial, a angústia. Então, o tom do cântico, o tom deste cântico, a melodia desse cântico começa: em minha angústia clamei o Senhor, e Ele me respondeu. Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. Imagine você, esse povo, indo em direção à cidade santa, cantando essa verdade em um só coro, né, aguardando a chegada para aquele lugar, para estar na presença de Deus, para adorar ao Senhor nosso Deus. Ao Senhor nosso Deus. Aqui nós vamos observar nesse salmo o clamor do peregrino. Nós vamos perceber a certeza do peregrino nesta oração do peregrino, que nós estamos chamando, e também o desejo do peregrino. Vamos então ao clamor do peregrino,
aqui nesses primeiros dois versos, verso 1 e verso de número 2, que diz assim: em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele respondeu à minha oração. Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. Note você que o clamor do peregrino aqui, ele é decorrente desse sofrimento que a Bíblia chama aqui de angústia. Que a Bíblia chama de angústia. E é interessante nós notarmos isso aqui, este conceito, essa experiência do salmista. E é importante dizer que a angústia, ela é uma experiência de seres humanos. De seres humanos. Certamente você já ficou angustiado e talvez você até esteja angustiado por tudo que você tem vivido nesses dias. Por tudo que você tem experimentado. Por esses longos meses que nós já experimentamos essa crise que assola o mundo e o nosso país. E é provável que talvez você tenha experimentado picos de angústia durante esse tempo e talvez você esteja angustiado. Você que está aqui nessa noite, você que está na sua casa nessa noite, você que vai ouvir essa mensagem depois, durante a semana, ou seja, lá quando for, pode ser que em algum momento em que essa mensagem chegue a você, você esteja experimentando um momento angustioso. Então, angústia é a experiência de gente, indiferente do que elas têm, do que elas são, indiferente da família que elas nasceram, indiferente do tanto de conhecimento que elas têm, se crê em Deus, se não crê em Deus, gente fica angustiada. Mulheres, homens, crianças, adultos, e por aí vai. Essa é uma experiência, portanto, vivida por seres humanos, e porque seres humanos ficam angustiados, os servos de Deus também não são poupados dessa situação, desse tipo de sofrimento. Às vezes, tem alguns conceitos que nós ouvimos e a gente tem uma dificuldade tremenda de definir. E eu penso que angústia seja um desses conceitos que a gente tem dificuldade de definir. Teologicamente, às vezes filosoficamente, e por aí vai. Mas você sabe o que é angústia. Eu sei o que é angústia. Sabe por que eu sei? Eu sei não por conta que você contou para mim, porque eu já fiquei angustiado, então eu sei o que é isso. É aquela sensação de solidão, é aquela sensação de vazio, aquela sensação de aperto no peito, de um nó na garganta. Isso é traços de angústia, de uma pessoa que sofre e enfrenta esse drama. E angústia, por assim dizer, ela é gerada, pode ser gerada por fatores internos e externos. Às vezes tem pessoas que experimentam um grau de angústia que está relacionado a uma questão do passado, mas é daquilo que introjetou-se, daquilo que está presente nela, às vezes relacionado à culpa de algumas coisas não resolvidas do passado, e ela se sente angustiada. Às vezes a angústia que se trava aqui dentro de nós, no presente, se dá por conta de frustrações, de decepções, e você sente aquele aperto, aquele vazio, aquela coisa que vai te consumindo, e que você vai ficando atrofiado, perdendo o vigor. Às vezes a angústia está relacionada ao futuro, especialmente no que diz respeito, ou atrelado, à ansiedade. Você começa a pensar de como será o dia de amanhã, do que você vai experimentar no dia de amanhã, e você então, por conta dos seus medos e da ansiedade que vai crescendo e que vai te mobilizando, você se sente angustiado. E é um drama terrível, a angústia é um negócio doído, muito difícil. Porém, tem as causas externas também, daquelas coisas que você vê, daquelas coisas que você ouve, daquelas coisas com as quais você se depara, que elas estão do lado de fora do seu coração, e aquilo então são instrumentos gestadores de angústia. No caso do salmista aqui, a causa da angústia do salmista é a mentira. São as coisas que as pessoas estão falando dele. É a convivência com esses enganadores, com essas pessoas maliciosas, que tem feito com que a alma deste homem enfrente angústia.
num anacronismo, se pudéssemos fazer um anacronismo, diríamos que era a fake news, ou as fake news daquele momento. Notícias falsas sobre uma determinada pessoa, sobre um piedoso, sobre alguém que temia Deus, alguém que andava com Deus. Talvez ninguém nunca disseminou por aí nas redes sociais alguma fake news acerca de você, mas talvez você já experimentou algum dissabor de algum tipo de mentira, em alguma extensão, ainda que num núcleo, num convívio menor, e você sabe que isso é doído, que isso é desesperador, que é difícil quando alguém ataca o seu caráter, quando alguém usa esse mecanismo para inventar coisas acerca de você, para atacar as suas virtudes. A comunicação, que embora seja um dom de Deus, um dom precioso de Deus, quando usado nesse âmbito da mentira, desse âmbito em que esse instrumento será utilizado para golpear, para assassinar a reputação de alguém, é algo extremamente difícil, é extremamente danoso. Nós podemos experimentar esse tipo de coisa, ou o que diz respeito à mentira no nosso convívio uns com os outros, quando as pessoas falam mentira para nós. É uma coisa. Por exemplo, uma pessoa pode fazer elogios a você, mas lá dentro do seu coração, aquele elogio não está sendo aprovado pelo coração. Então os lábios proferem uma coisa, mas no fundo, ela está mentindo para você. Isso é um tipo de mentira que é terrível quando você descobre, mas ele não é tão cruel quanto é o caso de falar mentira sobre você. Falar mentira para você é uma questão, não é bom, é ruim. Mas falar mentira sobre você, aí machuca. Porque isso vai ganhando uma repercussão. E à medida que isso vai sendo espalhado, e de pessoas que conhecem você, as pessoas começam, mesmo aquelas que conhecem você, começam a ficar com o pé atrás com você, desconfiado de você, pensando, será? E quem sabe? E se talvez realmente as coisas forem desse jeito? E você e talvez algumas poucas pessoas sabem que não é verdade, que aquilo é inverídico, que aquilo não procede, que aquilo é uma inverdade acerca da sua vida, da sua reputação, do seu caráter, das suas virtudes. O certo é que a difamação provoca um estrago terrível, tanto nesse âmbito relacional, quanto no âmbito emocional. A sua alma passa a experimentar, portanto, angústia. A causa da angústia do salmista, portanto, é a mentira. Ele fala, livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. São essas pessoas, é aquilo que as pessoas estão dizendo dele, que tem gerado angústia no coração dele. E ele indo, então, na sua experiência pessoal, mas depois indo, a sua oração, o seu cântico, sendo adotado pelos peregrinos, de alguma forma, os peregrinos se veem na cena que perpassa pela angústia. Mentira é uma forma de assassinar a reputação de uma pessoa. Existem muitos assassinos de reputação, que intencionalmente eles procedem assim, para macular o currículo de alguém, para tentar manchar a reputação de alguém. E eles são impiedosos. O que fazer numa situação dessa? Clamar a Deus. O salmista diz, em minha angústia, clamei ao Senhor. O alvo do clamor do peregrino é o Deus da aliança. É o Deus que resolveu entrar com ele ou fazer com ele um pacto, uma aliança. É o Deus que o amou com amor eterno. É o Deus que firmou esta aliança por meio do sangue do Filho dele. É o Deus que selou essa aliança, não com tinta de caneta, mas com sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Nessa situação, portanto, que a alma do salmista estava sendo consumida, ele aprende, ele sabe que existe um caminho, que existe a quem recorrer, e a pessoa a quem ele vai recorrer é o Deus da sua redenção,
É o Deus que se importa com ele. É o Deus que vela e protege a sua reputação. E, portanto, ele clama ao Senhor. Ele grita ao Senhor. Esse tipo de oração não é um tipo de oração em que a voz se dá num tom baixo. É num tom agudo, num tom elevado. É de gritar a Deus. Ele clamou ao Senhor, nosso Deus. Nos identificando com o peregrino do Salmo e com os peregrinos que iam para Jerusalém cantando, o que você faz quando você está angustiado? Como você procede? Você fica apenas lamentando, murmurando, falando com pessoas que não podem resolver a situação, mudar aquela circunstância? Ou você é diligente em recorrer àquele que te conhece, aquele que sabe quem é você, aquele que vê a sua dor, aquele que vê o seu sofrimento? Como é que você lida com o sofrimento? Você se curva diante de Deus, você clama ao Senhor, você coloca a boca no pó para falar: Deus, está difícil demais, está doendo demais, minha alma está se consumindo, Senhor, meu vigor está se esvaindo, minhas forças já não existem mais. Como é que você procede? O salmista diz-nos que ele clamou ao Senhor. O conselho da nossa igreja, nós temos nos reunido nessas últimas semanas. Toda semana a gente tem tirado um tempinho para a gente conversar e orar. E eu falava para o conselho nessa semana que se passou, que na semana retrasada, numa segunda-feira, eu estava em casa na cozinha preparando um lanche e de repente eu tive a percepção, naquele momento ali em que eu me preparava para lanchar, que a angústia estava sendo gestada no meu coração, começava a ganhar força, começava a ganhar forma rapidamente. E eu penso que por um ato da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, eu consegui discernir aquela situação em que minha alma se apertava, em que ela estava sendo sufocada. E naquele momento, ali mesmo na cozinha, eu dobrei os meus joelhos e fiz o que o salmista fez. Eu clamei ao Senhor. Eu pedi socorro ao Senhor. A minha angústia naquele momento estava relacionada ao medo, que eu não sabia nem explicar o porquê. E olhe que eu não me considero um homem medroso, mas eu senti um medo. Falei com a minha esposa, inclusive depois, que naquela noite eu havia sentido medo. E eu clamei ao Senhor. O que você faz quando você está angustiado? Como você procede? Você já aprendeu o caminho para se achegar ao Deus da aliança, ao Deus da redenção, o Deus que ama você, o Deus que se importa você e já provou o seu amor para com você ao enviar o seu Filho Jesus? Você conhece esse caminho, você reconhece esse caminho, você tem se apropriado deste meio maravilhoso, deste bem precioso que é a oração, por meio da qual você pode clamar ao Senhor. Clame ao Senhor quando você ficar angustiado. E se porventura você estiver angustiado, clame ao Senhor agora mesmo, hoje mesmo. É preciso buscar ao Senhor. João Calvino diz que os crentes, que a igreja de Deus, sabe o quão precioso é a oração. Mas ele diz que se faz mais presente na vida da igreja o clamor quando a angústia chega. Quando você se encontra e se sente em apuros, você clama ao Senhor. O salmista clamou ao Senhor. E, portanto, nós nos identificamos com ele e aprendemos com ele. E temos ele, a sua vida e a sua experiência como um referencial para assim procedermos também. A oração do salmista, nós vemos aí o clamor respondido. Em minha angústia clamei ao Senhor e Ele respondeu a minha oração. Eu li essa versão aqui porque os verbos estão todos no passado. Na nossa versão que nós usamos costumeiramente, a revista atualizada, se não estou equivocado, me parece que os verbos estão no presente.
Mas os tradutores, a grande maioria, entendem que esses verbos devem ser traduzidos no passado. O que o salmista está tomando, portanto, aqui é um referencial de um momento em que ele buscou a Deus e ele está vivendo essa experiência agora, mas ele tem um referencial de que uma situação angustiosa do passado em que ele clamou a Deus e Deus lhe foi propício respondendo. Então, isso é referendado pelo o versículo que temos no versículo, o versículo referendado pelo versículo 2, quando ele diz assim: livra-me, Senhor. Agora sim, agora é no presente, é no novo momento, mas tendo em vista e tendo como referencial do passado, que num determinado momento ele procedeu assim, ele é encorajado e desafiado, motivado a buscar o Senhor de novo. Porque uma experiência sofrida e doída do passado não significa que nós não vamos ter outras experiências que vão nos machucar no presente. A questão é, eu sei que Deus no passado me ouviu e que Ele é poderoso para me ouvir também no presente, agora, neste exato momento em que eu estou enfrentando as minhas angústias. E isso se apoia, irmãos, não só no fato de que Deus respondeu, mas no caráter de quem é Deus. Daí, quando você enfrenta as suas lutas, quando nós enfrentamos as nossas lutas, tal como o salmista experimentou, ou de natureza diferente da que ele estava experimentando, é importante que você saiba quem é Deus, o Deus da sua história. Saiba quem é Deus, o Deus da sua redenção. Conheça o caráter de Deus. Conheça os atributos de Deus. E tenha uma experiência com o Deus da redenção que vai se perpassando, que vai se solidificando na sua existência, e num determinado momento, quando você se sentir assim, ou de forma semelhante, você seja impulsionado novamente a buscar a Deus, porque Ele pode fazer o extraordinário acontecer. Livra-me, Senhor, dos mentirosos. Livra-me, Senhor, dos enganadores. Livra-me destes homens que estão atacando a minha reputação. Faz alguma coisa, Senhor, porque o que eles estão fazendo está me machucando muito. É preciso orar. A canção, irmãos, preste atenção. Olhe para essa cena da peregrinação. Dessa multidão de gente cantando em coro, a uma só voz. Dessa experiência que um homem de Deus viveu e que agora deixa esse legado para o povo de Deus. Isso se torna um elemento que vai estimular a fé do povo e levar o povo a buscar a Deus. A gente precisa andar com gente que anda com Deus, com gente que já experimentou feitos de Deus, para que o testemunho dessas pessoas, para que o modo como Deus agiu na vida dessas pessoas, sejam de alguma forma instrumentos para gestar no nosso coração esta fome, esse desejo também de buscar ao Senhor no presente. Quanto mais distante você fica do convívio com o povo de Deus, quanto menos você conhece a história do povo de Deus e das pessoas que andaram com Deus e que deixaram um legado para o povo de Deus no presente, mais prejuízo você tem no que diz respeito a estes elementos da herança de um povo que andou com Deus. Então a canção, a oração, tem esse caráter de estimular, de trazer conhecimento, mas de falar também deste evento de Deus na história do salmista, e que agora pessoas que estavam caminhando em direção a Jerusalém podiam experimentar esses mesmos feitos da parte de Deus. Eu quero te dizer para você que está angustiado, eu quero te dizer para você que está sendo consumido pela angústia, que você pode buscar a Deus, que você deve buscar a Deus. Eu quero te dizer para você que está em casa com medo, talvez, de sair para conviver, eu quero te dizer que Deus te visita, mas para isso você precisa buscar ao Senhor.
Você precisa romper com essas amarras, com essas coisas que estão te mobilizando. Você precisa dar um passo de fé, porque clamor é resultado de fé. E é assim que você ganha novo ânimo. É assim que você é encorajado pelo convívio com o povo de Deus e pela palavra de Deus que chega até você, para você sair do lugar onde você se encontra, da condição em que você se está. O clamor do peregrino. A segunda coisa é a certeza do peregrino. Nosso tema é a oração do peregrino. Nós já vimos o primeiro elemento dessa oração é o clamor. Nós já vimos qual era a causa desse clamor. Nós já vimos o alvo desse clamor, é o Deus da aliança. Nós vimos que este homem tem a experiência com Deus, Deus o respondeu. E agora nós chegamos no outro elemento dessa oração, que é a certeza do peregrino, versículo 3 e versículo de número 4. Ele diz assim: ó língua mentirosa, o que Deus fará com você? Como aumentará seu castigo? Ele a atravessará com flechas afiadas e a queimará com brasas vivas. Este homem tem uma certeza, e não é uma certeza gestada na subjetividade da experiência, não. A certeza dele é uma resposta de Deus. Essas pessoas que estão fazendo isso comigo, essas pessoas que estão mentindo a meu respeito, esses enganadores que estão me atacando, que estão semeando essa semente da mentira na sociedade acerca da minha pessoa, acerca da minha reputação, dos meus atributos, o que vai acontecer com essa pessoa? Será que ela vai fazer tudo isso e ela vai sair ilesa? Será que ela não vai ser penalizada? Será que ela não vai ter que prestar contas a Deus? Será que Deus vai fazer vistas grossas no que diz respeito a essa injustiça que ela está provocando no que diz respeito à minha pessoa? E aí este homem, ao fazer essa oração, a colocar diante de Deus essas perguntas em sua oração, no seu sofrimento, a resposta vem de Deus, é Deus respondendo o que vai acontecer. O que exemplifica isso, de um modo bem especial, é no Salmo 73. Eu penso que isso ajuda-nos a entender. Volte ao Salmo 73, no versículo de número 17. Você vai perceber que o salmista está experimentando uma crise existencial por conta do que ele observava na vida dos ímpios. Naquilo que os ímpios faziam, naquilo que eles falavam. E isso vai aprofundando a sua crise. Ele começa a pensar, inclusive, que não valeu a pena, que não está valendo a pena servir a Deus, já que os ímpios fazem o que fazem, falam o que falam, vivem como vivem, e são prósperos, têm saúde, não têm crise, dentro da perspectiva dele, que, a meu ver, de certo modo, é equivocada. Mas, de repente, quando chega no versículo de número 17, tudo muda. Ele diz assim, ó: então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizestes cair do precipício para a destruição. Ele não chega a essa conclusão por conta de um exercício fabuloso da sua razão. Ele chega a essa conclusão por conta da revelação de Deus, na crise em que ele está olhando. Deus, olha o que esses homens estão fazendo. Olha o que eles estão falando. Olha o modo como eles vivem. E eu que sou servo do Senhor, que temo ao Senhor e ando ao Senhor, estou na minha crise, uma crise aguda, que está me levando inclusive a questionar a sua justiça e a sua bondade. Aí ele entra na presença de Deus e as cortinas são removidas e ele percebe que Deus vai punir os ímpios. Volte então ao Salmo 120 e o que nós temos é a resposta de Deus dizendo para ele: eles não estão fazendo assim? Você quer mesmo saber o que vai acontecer com eles? Eu vou puni-los. Eles vão ter que prestar contas, eles serão disciplinados. Eles serão disciplinados. As flechas afiadas vão atravessá-los.
A oração do salmista não ficou no vácuo, irmãos. A oração do salmista foi respondida. A certeza de que Deus vai punir esses malfeitores é dita pelo próprio Deus. É a resposta do próprio Deus. Deus não faz vistas grossas com aqueles que praticam a injustiça e mentem acerca dos seus servos neste mundo. Eles serão punidos. São duas figuras que o salmista utiliza: as flechas afiadas do guerreiro e as brasas de zimbro. As flechas da punição divina, Deus vai acertá-los. E o fogo do juízo de Deus vai queimá-los. Eles serão punidos. Eles serão punidos. Nós precisamos entender duas coisas aqui à luz do Novo Testamento, que reforça essa ideia. Uma é o seguinte, que Paulo disse a Timóteo no capítulo 3 da sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 12 e versículo 13. Ele diz assim: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. É da natureza daqueles que não temem a Deus assumir posição hostil em relação ao povo de Deus. Se você quer viver uma vida piedosa, se você quer honrar o nome de Deus, saiba que em algum momento você vai enfrentar resistência por parte dos ímpios, inevitavelmente. Porém, a outra certeza é que Deus vai punir aqueles que fazem oposição hostil a você e à igreja de Deus nesse mundo. O versículo 13 diz assim: os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Num primeiro momento a gente olha e diante da nossa crise a gente pensa, parece que este time é que está ganhando. Mas a certeza bíblica e a resposta de Deus para a nossa oração é: saiba que eles serão penalizados. Então o salmista tem uma certeza na sua oração. A sua certeza é resultado da resposta de Deus. Deus estava vendo o que estava acontecendo. Deus estava acompanhando tudo. E diante da oração do salmista, do clamor do salmista, Deus responde, inundando o seu coração de certeza. Porque nas crises nós precisamos que o nosso coração seja alimentado pela certeza de que Deus é Senhor da história, de que Deus está vendo tudo quanto acontece, e que está tomando nota, e que por fim Ele vai punir os maus feitores, sim. Em terceiro lugar, o desejo do peregrino. Versículo de número 5, 6 e 7. Nós já vimos o clamor do peregrino, nós já vimos a certeza do peregrino, que é resultado da oração, ou da resposta de Deus à sua oração. E em terceiro lugar, o desejo do peregrino. Diz aí o versículo 5: como sofro na distante Meseque. É doloroso viver entre os moradores de Quedar. Estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Procuro a paz, mas quando falo de paz, eles querem guerra. Eles querem guerra. O sofrimento do peregrino, ele faz com que o peregrino tenha a aspiração de sair daquele contexto onde essas lutas se travam. Onde ele vê a impiedade, especialmente no âmbito da comunicação que envolve a mentira e o engano. Porque a mentira, você precisa entender o seguinte, que a mentira é uma afronta direta a Deus, porque Deus é a fonte da verdade absoluta. E a mentira, você sabe que Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Então, o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, é o pai da mentira. E quando a mentira se processa, e quando isso então vai ganhando campos nas relações das pessoas, em que as pessoas vão disseminando, espalhando essa semente,
Isso gera sofrimento. E ao gerar sofrimento, gera aspiração no salmista, no coração do salmista, do peregrino e do povo de Deus, da igreja de Deus, em desejar a pátria celestial, em estar na cidade santa, definitivamente, onde reina o Rei dos Reis. O desejo de sair do meio do lugar onde se manifesta a impiedade das pessoas. E aqui ele usa o nome de 2 lugares, Meseque e Quedar. E eu entendo, e muitos pensam assim, que isso aqui, a alusão desses 2 nomes é figurativo. Porque essas 2 cidades ficavam em regiões opostas, distantes umas das outras. A primeira, inclusive, ela recebe esse nome por conta de um filho, de um descendente de Jefté, ou de Jafé, filho de Noé. E o outro Quedar recebe o nome de um descendente de Ismael, que não é pertencente ao povo da aliança. A primeira cidade dessa região ficava na Ásia Menor e a segunda na Arábia. Então, extremamente oposto. O salmista não estava vivendo nessas regiões. Ao tomar estes lugares figurativamente, é para falar que o contexto em que ele estava, que o povo que ele estava vivendo, ainda que no território de Jerusalém, era um povo que se assemelhava aos pagãos, aos ímpios. Gente que estava ali num território onde as pessoas deveriam adorar a Deus e servir a Deus e temer a Deus. Entretanto, o comportamento, a fala daquelas pessoas, a atitude daquelas pessoas se assemelhavam aos bárbaros, aqueles que eram hostis, povos belicosos, povos que gostavam e velavam e que buscavam a guerra. É triste quando a gente convive com pessoas que deveriam carregar a bandeira do evangelho, da paz, da virtude, da justiça, e elas se comportam como aqueles que não conhecem a Deus. O viver com essas pessoas, o conviver com essas pessoas, gera no coração do salmista sofrimento. É doloroso viver entre os moradores, essas pessoas que são enganadoras, que são mentirosas, que não velam pela verdade, que não têm compromisso com a verdade. É difícil conviver com esse tipo de gente. Como isso machuca o meu coração. Irmãos, quanto mais santos nós formos, fica mais difícil, mais complicado conviver com gente que não ama a Deus. E isso gera em nós desejo pela pátria celestial. Isso acende a luz de que nós não somos pertencentes a essa pátria. Você sabe por que isso não dói o seu coração? Você sabe por que isso não mexe com a gente? Você sabe por que a gente não aspira o céu como nós deveríamos aspirar? É porque a gente começa a acostumar com isso e achar que as coisas são assim mesmo. E a gente vai se assemelhando a elas. E se bobear, daqui a pouco aqueles comportamentos começam a fazer parte do nosso comportamento. Aquele estilo de vida começa a fazer parte do nosso estilo de vida. E daí você apega mais a isso aqui do que a pátria celestial. Este homem fala assim, está difícil conviver com eles, é doloroso. Isso me causa repúdio. Como eu sofro. Como eu sofro. O que você sente quando você vê na sociedade a injustiça predominando? Isso te causa repúdio? O que você sente quando você vê na sociedade avolumando-se a violência, em todos os aspectos? O que você sente quando você vê isso? O que você sente quando você percebe que as pessoas estão mentindo descaradamente? Que elas não têm nenhum compromisso com a verdade, que elas não estão nem aí para a verdade. O que você sente? Isso gera desejo em seu coração pelo céu? Isso acende a luz e faz com que essa voz chegue ao seu coração, aos seus ouvidos, dizendo o seguinte: aqui é desse jeito, mas há um lugar de paz, onde reina a verdade, onde a justiça domina, onde há amor, onde não há mais essas questões que atribulam o nosso coração. O que você sente quando você vê essas coisas horríveis que acontecem na sociedade? Este homem de Deus, esse irmão nosso, e juntamente com esses irmãos que iam para Jerusalém cantando, eles estão dizendo, é difícil.
Nossas aspirações são nobres, são mais altas, são mais elevadas. Eu não aguento mais conviver com esse povo. Eu quero o céu, eu quero o céu. Mas com nós parece que acontece o processo inverso, ou tem acontecido em alguma medida. Ficou até antiquado falar do céu nesses tempos, porque a gente passou a gostar tanto disso aqui, que quase que a gente canta a música de Elba Ramalho. Ah, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Este homem aqui não, este homem não dá. Não dá. Dentro do sofrimento e da aspiração, qual é o papel do peregrino no contexto onde as pessoas são belicosas, onde as pessoas gritam, clamam pela guerra, pela hostilidade, pela violência? O apóstolo Paulo tem um conselho para nós, que penso que essa era a mentalidade desse homem de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 17 a 19, ele diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E se eles promovem a retaliação, e se eles agem de modo impiedoso contra você, a gente avança para o conselho de Paulo, que diz assim: palavra de Deus para mim e para você: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O nosso papel e o nosso sentimento é aspirar os céus, a pátria celestial. Por outro lado, enquanto aqui formos mantidos, nós devemos empenhar-nos por manter a paz. Nós não devemos promover a retaliação de ninguém. Nós não temos o direito de vingar de ninguém. Mas devemos deixar que Deus vingue aquilo que as pessoas estão fazendo conosco. Deixe comigo. O justo sofre por conviver com o ímpio. Veja um testemunho de um homem, de um justo do Antigo Testamento, em que Pedro retrata na sua carta. Trata do nosso irmão Ló, que viveu durante um tempo em Sodoma e Gomorra. Eu vou ler o texto do verso 4 ao verso 10, em que Pedro avança para falar do juízo de Deus e fala do sofrimento do justo que convivia ali naquela cidade onde havia imoralidade e toda sorte de males e de pecados. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a conviver ou a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. O natural de um justo que vive numa sociedade ímpia é sofrer com essas coisas que acontecem, irmãos. É provocar tristeza e aflição no nosso coração. É assim que o peregrino se sentia. Foi assim que Ló se sentiu convivendo naquela cidade, sendo ele um justo, um santo de Deus, vivendo naquela cidade, vendo o que aquelas pessoas faziam e como elas se comportavam. O desejo do peregrino acontece porque ele é um homem
de paz convivendo com homens que odeiam a paz. Ele é um homem de paz. Ele é um homem que tem paz. Mas ele convive com pessoas que odeiam a paz. Pessoas que não querem o shalom. Pessoas que não querem a harmonia na sociedade. Pessoas que não velam e que, pelo contrário, desprezam a paz. O desejo do peregrino em sair daquela situação, daquele convívio com as pessoas, é porque ele é um homem que busca a paz, convivendo com homens que almejam a guerra. É completamente contraditório, opostas aos desejos e às buscas dos corações. E eu caminho para a conclusão, dizendo o seguinte, que o cristão, a igreja, enfrenta angústias. Enfrenta angústias. Às vezes numa medida mais extensa, às vezes num tempo mais prolongado, mas todos nós experimentamos, em alguma medida, angústia. Ficamos angustiados por conta de coisas que nós ouvimos sobre nós. Mentiras, enganos, ataques. Ficamos angustiados por conta das notícias que circulam, que geram medo, que geram pavor. Ficamos angustiados por conta de coisas que nós vemos. Os nossos olhos captam imagens, situações, e isso gera angústias no nosso coração. Ficamos angustiados por conta daquilo que nós intentamos enquanto bem, enquanto a paz, enquanto o amor, enquanto as virtudes que fazem parte do reino de Deus, e entretanto encontramos oposições àquilo que nós almejamos que tem a ver com o reino de Deus. Ficamos angustiados porque a sociedade não quer isso, a sociedade não tem essas aspirações, angustiamos-nos por conta disso. Ficamos angustiados por conta do convívio com os ímpios, com pessoas que não temem a Deus, com pessoas que desprezam a Deus, com pessoas que blasfemam do nome de Deus. Isso gera angústia no coração da igreja, e se você não fica angustiado por conta disso, alguma coisa de errado não está certo. Porque o natural é ficar angustiado. Angústia nossa, angústia do nosso irmão, angústia da igreja ao longo dos séculos se dá por conta daquilo que nós desejamos. E nos encontramos como que nadando contra a correnteza. É difícil remar nesse contexto dos mares da sociedade, que são com águas volumosas, terríveis, que querem nos tragar, que querem revirar nossa embarcação, que querem nos destruir. Nós ficamos angustiados por isso. Mas eu quero te dizer que nós temos uma identificação estreita com alguém que deixou o seu trono de glória, que se esvaziou e experimentou angústia, e que sabe o que é a nossa angústia, Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando rumava para Jerusalém, para ser Ele mesmo a oferta que haveria de redimir-nos, Ele mesmo que haveria de ser oferecido a Deus, e Ele então, em algum momento, Ele chega e fala assim: Pai, a minha alma está angustiada, e o que direi? Salva-me desta hora. Mas precisamente para esta hora que eu vim, o nosso Salvador sabe o que é angústia, o nosso Salvador entende a sua angústia, o nosso Salvador sabe o que é ser angustiado. Então você não precisa ter medo de achar que isso é fraqueza, de achar que isso é falta de fé. O Senhor Jesus te entende, Ele se identifica com você. E Ele, num grau mais elevado do que o salmista, ficou angustiado por conta das mentiras que foram ditas acerca dele. Pessoas foram arregimentadas para que contassem mentira acerca do Filho eterno de Deus, do Santo de Deus, aquele que não tinha pecado, encontrou a oposição dos pecadores, e no Getsêmanes ele ficou triste, ele ficou angustiado, ele chegou a pedir ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice.
Ele deparou-se com homens mentirosos, com homens vis, com homens ímpios, com homens maus. Não pense você que você é um pontinho no meio do universo, que só você enfrenta angústia. O Filho de Deus enfrentou angústias em razão da oposição dos homens e, sobretudo, por conta do cálice da ira de Deus. Ele angustiou por saber que haveria de beber o cálice da ira de Deus. Ele experimentou angústia porque, sendo ele o que doa a paz, enfrentou pessoas que amam a guerra. Ele enfrentou angústia porque, sendo ele o príncipe da paz, ele enfrentou pessoas arredias que querem travar guerra e que estão numa guerra direta contra Deus. Ele enfrentou angústia. De sorte e quando você ficar angustiado, você tem identificação não só com os peregrinos, não só com o salmista, você tem identificação com o Senhor Jesus Cristo, o amado da nossa alma, que nos entende e que franqueou-nos um caminho para chegarmos ao Pai e clamar ao Pai e pedir ao Pai que mude a nossa situação, que retire do nosso coração a angústia e nos dê paz e segurança em o nome do Senhor Jesus.